Você consegue definir como você enxerga Deus? Todos nós temos um pensamento, todos nós temos uma imagem sobre Deus. Mas você consegue definir como Deus é para você? O Evangelho de Jesus, ele nos anuncia algo diferente a ser vivido, porque nós não fomos salvos para viver aqui dentro. Nós não fomos salvos para viver numa bolha evangélica. Nós fomos salvos para viver a nossa vida humana de uma forma diferente. É por isso que o Evangelho, ele muda a forma como você vive, juntamente com as Escrituras. O Evangelho, ele está onde? A instrução está onde? Nas Escrituras. Ele molda a maneira como você vive com o seu cônjuge, a forma como você lida com os seus filhos, como você vive como um vizinho, como você se relaciona com os seus colegas de trabalho, como você reage a alegrias, como você reage a decepções, a tempos difíceis, como você enxerga a sua identidade, a sua sexualidade. O Evangelho, ele dá esse caminho para que você possa viver em cada área da sua vida, mas moldado pelos pensamentos de Deus. Moldado sendo uma nova criatura. E de alguma forma, todas essas áreas da vida, elas são moldadas pelo conhecimento que você tem de Deus. Porque isso é o norte da sua vida. Então, se Ele é o centro da sua visão de mundo, Ele também vai ser o centro da tua vida presente e da futura também. Porque nós temos uma esperança. A gente não vive somente o hoje. A gente vive o hoje também com uma esperança de um futuro. Nós caminhamos aqui esperando Jesus, esperando o tempo que nós vamos viver com Ele em um novo mundo. Mas olha só, algumas pessoas dizem acreditar em Deus, mas de alguma forma não tem base nas Escrituras. E eles se dizem uma pessoa de fé. E eu não falo eles se dizem falando das pessoas que estão lá fora. Estou falando de nós mesmos. Aqui é uma palavra de reflexão sobre a nossa ideia de Deus, sobre aquilo que nós dizemos que cremos, se realmente está falando de Deus. Porque você pode muito bem dizer que crer em Deus, mas não anda segundo os seus princípios. Você não reconhece Deus em toda a sua grandeza, não conhece, não se relaciona com a pessoa de Deus. Paul Tripp, no seu livro Você Acredita, ele falou uma frase, tem uma frase que diz assim: poucos crentes padecem por causa de um Deus que é muito grande, mas muitos padecem por causa de um Deus que é tragicamente pequeno demais. Nós limitamos Deus àquilo que nós conhecemos. Nós limitamos Deus a um produto da nossa mente e não necessariamente a sua realidade. Por quê? Pelo menos 2 motivos para a gente começar a nossa linha de raciocínio. Existe uma tendência humana que ela continuamente regride para uma autoglorificação. A autoglorificação, a centralidade do ser humano em si mesmo, essa é a raiz do pecado. É que esse egoísmo, ele é tão exacerbado e que nós perdemos a noção, nós não conseguimos enxergar quem Deus é por causa dessa tendência de autoglorificação. Então, eu comparo Deus com aquilo que eu sou, como eu sinto, como eu vejo. Isso é um problema. O segundo motivo seria a falta de entendimento que nós pertencemos de fato a um Deus que é todo-poderoso. Nós sabemos que existe o bem e o mal, mas queria deixar claro, não existe uma batalha travada entre Deus e o diabo. Deus, ele tem tudo sob controle. Não existe uma briga para ver quem é o melhor, o maior, o mais poderoso. Deus é todo poderoso. E muitas vezes isso não está na nossa consciência. Muitas pessoas temem mais ao diabo
temem mais as forças das trevas do que a Deus. Então a sua vida é moldada por um Deus que é muito frágil, por um Deus que é pequeno demais, porque você igualou esse Deus a você mesmo. Mas o que nós devemos saber a respeito de Deus? Que existe um Deus verdadeiro e que Ele é invisível, Ele é sem corpo, Ele é imutável, Ele é imenso, Ele é sábio, sagrado, poderoso, absoluto. Ele tem tudo sob o seu controle. Ele é cheio de bondade e de verdade. Ele abomina o pecado, mas Ele perdoa aquele que se arrepende e se submete a Ele. E Ele é justo. Os seus julgamentos, aquilo que Ele diz é correto. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele transmite na sua escritura é correto. Ele odeia o pecado e não vai inocentar o culpado. Você consegue, diante dessa pouca definição, imaginar que esse é o nosso Deus? É a esse Deus que nós nos reunimos todos os domingos para vir e cultuá-lo. E isso te enche de admiração? Ou só de... legal, Deus é muito grande, agora eu vou viver minha vida. Deus é muito poderoso, mas agora deixa eu resolver meus problemas. Percebe que como você se relaciona com Deus mostra o tamanho desse Deus que você crê? Talvez esse Deus que você crê seja só um produto da sua mente. Deus não precisa de nada que existe. Você não é o centro do coração de Deus. Recentemente um irmão nas aulas da escola de capacitação, ele fez alguma coisa assim, né? Repete comigo. Então repita na sua mente aí: eu não sou o centro do coração de Deus. Mas Ele te ama, tá? Ele ama, mas não, essa ideia é errada. Você não é o centro do coração de Deus, porque Ele não precisa de nada que existe. Deus nunca está desesperado. Ele não está desesperado por afeto. Deus não nos criou porque Ele estava com crise de identidade, porque Ele estava se sentindo só. Deus não fica confuso, Ele não se deixa perturbar. Tudo que Ele faz é sempre certo, é verdadeiro, e tudo que existe depende dEle para existir. Ele é absoluto. E nós devemos tomar cuidado para que essa nossa capacidade limitada de ter esses pensamentos sobre Deus, eles não reduzam e encolham Deus até um tamanho que a gente pode administrar. Eu consigo dizer como Deus vai fazer, eu consigo dizer como Ele vai agir, porque eu já o conheço. Nós precisamos conhecer a Deus sempre. Nós somos limitados no nosso conhecimento. Talvez a nossa crença projetou um Deus imaginário. Nós já tivemos pregações aqui passadas que foi falado sobre um Jesus imaginário. É exatamente isso. Você tem uma revelação de Deus que não é a real. O problema é que quando nós nos esforçamos para entender o conceito sobre Deus, um termo qualquer, nesse processo de compreensão, a gente toma como base a nossa própria experiência. Um exemplo, se eu falar de Deus como um pai, a primeira referência que você vai ter é do seu pai. Por quê? Um pai que você conviveu. E se essa experiência foi boa, bom. Mas se essa experiência foi ruim, Deus não é um bom pai assim. Eu não experimentei isso. E eu defino Deus a partir dessa experiência. Então, não é a partir da sua experiência que você conhece a Deus. Que você reconhece nas Escrituras que Deus é um bom pai, que Ele cuida, mas não é a referência do seu pai. Não é a referência de você como um pai.
Se nós não podemos, então, conhecer a Deus a partir das nossas experiências, eu preciso partir de algum lugar. Aí, a importância da doutrina das Escrituras. Elas se complementam. De onde eu vou tirar, então, o conhecimento de Deus? A partir das Escrituras. As Escrituras foram escritas por homens para homens. E a doutrina da santidade de Deus, ela não pode ser conhecida. Ela não pode ser pegada de outro lugar, não pode ser entendida fora da Bíblia. A Bíblia é a revelação. Não existe uma em detrimento da outra. Eu não consigo conhecer a Deus sem conhecer as Escrituras. Então, quero conhecer a Deus, eu me dedico ao conhecimento das Escrituras. Porque nós estamos cegos espiritualmente, nós não conseguimos conhecer a Deus por nós mesmos e nem numa leitura fraca das Escrituras, que tem como base somente o conhecimento. Deus, Ele nos abençoa com o Espírito Santo, para que Ele dê os olhos que nós precisamos ter para enxergar Deus. Incrédulos não conhecem a Deus. Curiosos não podem conhecer a Deus. Desinteressados não podem conhecer a Deus. Alheios não conhecem a Deus. Somente quem tem um relacionamento com Ele. Você pode até ter experiências emocionais, até experiências espirituais que não são santas. Não tem, mas isso não significa ter o Espírito Santo. Você pode ter experiências espirituais sem ser um regenerado. E essa regeneração só se dá a partir da habitação do Espírito Santo dentro de você. E aqui eu quero abrir um parêntese. Lá em Mateus 7, no capítulo 23, Jesus começa a falar sobre o fim dos tempos, sobre como vai ser o dia do julgamento. E tem uma parte no versículo 23 que ele diz: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo anterior, ele diz: vocês vão dizer para mim, mas Jesus, espera aí, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome nós curamos. E a resposta que Jesus dá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Tem uma diferença entre fazer uma obra em nome de Jesus, o comprometimento da cura, da expulsão, da libertação de alguém, é o compromisso com o nome dele. Mas estar relacionado com ele, é aqui que entra esse conhecimento. E praticar a iniquidade é não aplicar a justiça como se deve. Aí você acha interessante, por que Jesus não falou, vós, apartai-vos de mim, vós que sois pecadores? Porque é totalmente possível que nós tenhamos a nossa fé num Jesus imaginário que não é Deus de fato. E é possível estar no meio religioso, fazer obras e ainda assim não ser regenerado. É possível fazer essas obras e não ser reconhecido por Jesus no grande dia. É um caminho muito estreito. São palavras muito duras, porque muitos de nós atentamos para aquilo que é exterior, para o resultado das boas obras, das melhores das intenções. Mas ser salvo não significa viver de boas intenções, mas sim de ter um coração transformado. E só existe uma forma de ver ao Senhor: santidade. Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, não é fazendo parte de uma comunidade, vindo aqui, recebendo bons ensinamentos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor.
Podemos fazer obras e não ser santos. No grande dia seremos recebidos dessa forma. Não vos conheço. Não é porque você faz algo em nome de Deus ou para Deus que isso te justifica diante dele. Deus é diferente de nós e Ele é santo. Muitas vezes nós queremos nos relacionar com um Deus que é poderoso, que é fiel, mas dificilmente nós queremos nos relacionar com esse Deus que é santo. Nós não queremos ser transformados pela sua santidade. Nós queremos todos os outros atributos de Deus, mas quando fala em santidade é muito difícil. Não, é que a carne é fraca, vírgula, mas o Espírito vivifica. A gente esquece das direções que tem a ver com transformação, que tem a ver com santidade na nossa vida. Infelizmente, a igreja brasileira foi tomada por um tempo onde sempre foi supervalorizado a questão das experiências espirituais, e nós não estamos negando aqui o fato de que elas existem e que elas são, sim, uma manifestação de Deus, mas somente isso abriu uma porta enorme para uma confusão espiritual, para manifestações somente emocionais. E a base, o fundamento do Evangelho deixou de ser pregado. E nós temos muitos ainda que dormem no nosso meio. Temos muitos cristãos imaturos, porque não conhecem a santidade de Deus. Não se relacionam com Ele dessa forma. Deus, Ele é totalmente separado do pecado e da iniquidade. Então, quando eu conheço a santidade de Deus, eu anulo, aniquilo toda a autonomia e a autossuficiência que está centrado em mim. E isso nos conduz a um Salvador, nos conduz a Jesus, que Ele sim une um Deus santo a nós, pecadores, mas somente conhecendo sobre a santidade de Deus. Aí mesmo, nesse texto que nós lemos de Hebreus, no capítulo 12, ele diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para ser santos. Sabe o que é esforço? É aplicar energia física, energia mental, disposição para alcançar algo, alcançar um objetivo. Esforcem-se para ser santos. Eu dedico tempo, eu procuro recursos, eu procuro meios de concentração, de força. E aí eu faço uma pergunta: qual tem sido o seu esforço? O quanto de energia, de entrega tem sido dado para se conectar com a palavra de Deus? Quanto de energia você tem empregado para se conectar com seus irmãos e frequentar um PGA? Não por frequentar, mas porque em comunidade a gente aprende a ser gente. Quanto de esforço para ser santo você tem aplicado no seu dia a dia para ler as Escrituras e isso direcionar a sua vida, a sua forma de pensar? Quanto de esforço tem sido empregado para lutar realmente contra o pecado? Ou é muito fácil flertar com o pecado e você tem cedido consciente? Esforcem-se. Nós não fazemos esforço para ir para o céu. Não depende de nós. Mas o esforço por uma vida santa é uma característica de quem está numa jornada de transformação. Não adianta sentar e esperar cair do céu. É esforço. Ai, pastora, é que eu não consigo. Eu não posso fazer uma oração forte. Não é de mim. E aqui não é um convite, é um imperativo. Esforcem-se para manter, para viver em paz com os santos e para serem santos também, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ser salvo não é só desfrutar desse privilégio da salvação, mas também é uma grande responsabilidade. Nós fomos salvos para ser santos. E quando nós falamos em santidade, eu acredito que muitas vezes nós associamos
a santidade em ser alguém pleno em divindade. Então, você fala, é divino, é totalmente inalcançável. Mas se Deus diz na sua palavra, sede santos, porque eu sou santo, é totalmente possível de se alcançar. E repito, não é um convite, é um imperativo. Seja santo. E o significado de santidade é ser diferente. Talvez você entenda melhor por que um local como esse é diferente de uma casa, de um prédio. Por que o edifício é diferente? Porque aqui nós cultuamos a Deus. Um dia de descanso, ele é um dia, mas ele é um dia diferente. Porque ele é um dia de descanso. Então, como você tem aplicado a sua fé em ser diferente? Tudo bem, pastora, eu não fumo, não bebo, não mato. Sou um salvo. Não, talvez você só tenha bons valores de vida. Sejam nem cristãos. Mas talvez não seja um salvo. Talvez você tenha somente uma crença em Deus. Se não tem santidade, é somente uma crença. E essas crenças, elas surgem a partir dessas experiências, que podem ser experiências positivas ou negativas. Elas podem ser associações emocionais e também tradições e costumes. Veja bem, nasci num lar cristão. Talvez você tenha sido ensinado somente a pensar como um cristão. Isso ainda não está no seu coração. Te faço uma pergunta: por que você segue a Cristo? Qual é a razão da sua fé? E isso também está lá em 1 Pedro 3,15. Olha que interessante essa instrução. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a razão da sua esperança? Isso está fundamentado em quê? Se for na experiência, pode ser no medo. Porque te ensinaram que não obedecer a Deus. Se você não obedecer, você vai para o inferno. O inferno é um lugar muito ruim. Por isso eu creio em Deus. Não é assim. Isso não é a base da salvação. Não é isso que deve estar no fundamento do seu coração. Nós, infelizmente, vivemos um tempo em que o evangelho foi tão diluído que anulou o real sentido do evangelho na nossa vida, de um sentido de transformação, de viver essa vida aqui mais diferente, sabendo que eu sou um mordomo, que agora eu pertenço à família de Deus. As minhas atitudes, a minha forma de pensar, como eu vou cuidar de todas as áreas da minha vida, ele tem que ser moldado pela santidade. E fé, diferente da crença, a fé não é uma questão do que você faz com a sua mente. Ela vem de um coração disposto e submisso. Eu tenho uma direção. Eu sinto outra coisa. Eu vi pelas minhas experiências de outra forma. Mas eu tenho uma direção. É um coração que se submete às instruções divinas. E isso muda a forma como você aborda a sua vida. Porque nós não fomos salvos para ser transformados em anjos. Ser santo não significa estar plenamente divino. Nós não seremos incorporados na Trindade. Fomos salvos para viver a nossa humanidade. Temos desejos, sim. Temos vontades, temos prazeres e nós podemos usufruir disso com limites. A palavra de Deus nos dá instruções de limites, mas esses limites, muita atenção, que numa tentação eles podem facilmente ser ultrapassados. Um exemplo, ficar mais claro: relacionamento sexual é bom, em desordem ele é lascívia, é pecado. Comer é bom, em desordem
é glutonaria. Ter riquezas, ter bens, é muito bom. Não tem nada errado disso, mas amar ao dinheiro traz consequências terríveis. Assim como ter uma boa administração pode estar mascarando avareza. Entende? Isso faz sentido para você? Como está escondido ali o pecado em nossas ações, na forma como nós conduzimos. Então eu não posso me irar. Você pode, mas a palavra diz: ire sem pecar. Deus se ira, mas Ele não peca. Você querer ter coisas boas é muito bom, mas quando isso passa a ser uma cobiça, é pecado, é inveja. Descansar é ótimo, mas é um pezinho na preguiça. Irmãos, a nossa vida é de equilíbrio, é conhecer o Evangelho para que Ele diga: até aqui é o seu limite. Até aqui você pode ir, cuidado. Você pode desfrutar de tudo, sim, com limites. O problema é que nós abandonamos essa categoria de santidade. O mundo abandonou essa busca por ser santo. A igreja abandonou a busca pela santidade. Porque sem a busca da santidade, sem saber quais são os pensamentos de Deus, para julgar o que é certo ou errado, eu faço isso. É a partir do meu ponto de vista. É a partir daquilo que eu já vivi. E nós transgredimos as instruções sagradas. E quando essa transgressão, ela acontece, isso é profano. Quanto da santidade de Deus tem nos afetado? Ou quanto nós temos nos relacionado com tudo aquilo que é profano? Não se trata, irmãos, de não frequentar alguns lugares, mas como você se comporta nesse lugar, como esse lugar que você está molda seus pensamentos, as pessoas com quem você anda. Muitas vezes andar somente com cristãos não quer dizer muita coisa, não. Às vezes os cristãos têm uns pensamentos assim bem estranhos, muitas vezes pecaminosos, que ainda não deixaram a santidade. Aqueles que ainda não foram alcançados pela santidade, ainda não deixaram isso brotar na sua vida. Não se trata do lugar, não se trata das pessoas, mas o quanto de santidade você tem para não deixar isso corromper. Você sabe quais são os seus limites? Nós devemos ser santos. Divinos, não. Porque nós não seremos incorporados à Trindade na sua plenitude, totalidade e perfeição. Por que nós temos dificuldade em ver a santidade de Deus? Saiba que a fé, ela gera uma necessidade. Se não existe necessidade, provavelmente você só tem uma crença e não uma fé genuína. A santidade, ela é muitas vezes vista por nós como um conceito religioso e arcaico. Mas onde está a santidade? Nas regras que você aprendeu. Mesmo nas tradições bíblicas, onde está a santidade? Não se trata somente de guardar a virgindade, mas de ser puro. É a pureza que possibilita que nós tenhamos relações sinceras de entrega, de honestidade, sem motivações egoístas. Nós entendemos, nós queremos as regras sem entender o motivo, sem entender o princípio. E porque nós não entendemos esses princípios, a nossa vida espiritual fica estagnada, vivemos sem santidade. Não basta não roubar somente, mas isso deve ser baseado no amor ao próximo. Porque eu posso até nunca ter roubado alguém, mas posso ser um profano nas minhas relações comerciais, não sendo justo, agindo com iniquidade.
Seja eu um empresário ou simplesmente um anunciante de grupo de desapego. Você pode ser um profano ou um santo. Como isso tem moldado, como a santidade tem moldado a sua vida? Você sabe do que você é capaz, de coisas boas e coisas ruins também. Mas o que nos impede de contemplar, o que nos impede de ver a Deus é a ausência de contemplação. Nós muitas vezes queremos conhecer muito sobre Deus, conhecer por conhecer. Conhecer para ter o que conversar no meu pequeno grupo, mas não para que isso molde a minha vida. E um exemplo de como é esse conhecimento da santidade, ele pode ser formado em nós, é a contemplação. Abra lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 3. O profeta foi tomado de um grande temor, numa visão que ele teve do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Não bastava o profeta dizer somente uma vez que Deus é santo. Ele é santo, santo, santo. É como se você visse uma pessoa muito grande, você dissesse, cara, eu vi uma pessoa muito alta. Não, mas ele não era alto. Ele era alto, alto, alto. Ele era muito. É isso aqui que o profeta está tentando expressar. Deus, ele não é só santo. Ele é muito santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Percebe que contemplando a Deus, ele pôde enxergar, inclusive, aquilo que estava ao seu redor. Ele interpretou a sua realidade. A realidade a respeito da terra e a realidade a respeito de si mesmo. Por quê? Porque essa confissão de Isaías, quando ele vê a Deus, ele se enxerga. E ele enxerga do que precisa. Ele diz, eu sou um homem impuro. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele se enxerga. A única forma de nós conhecermos a nós mesmos é contemplando a Deus, é contemplando a sua santidade, porque aí eu tenho noção de quem eu sou e de quem eu devo me tornar. A tentação, ela sempre vai nos distrair com o prazer. A tentação da pressa. Nós passamos pouco tempo diante de Deus, nós temos pouco tempo para examinar as Escrituras, mas é que, pastora, eu sou tão cheia de responsabilidades, todos nós somos. Talvez esse seja o problema, ainda não tem prioridades na sua vida. Deus, ele não é o centro de tudo. A sua vida, ela não está permeada por Deus, e sim pelas suas prioridades. E o tempo vai passando, o coração vai se esfriando, não tem mais vontade, você não confessa mais os seus pecados, porque vive numa iniquidade. Lembra que viver em iniquidade inclui também você estar no meio religioso e ainda assim fazer as obras de Deus, mas isso não impacta a sua vida. O que tem sido
seu coração facilmente distraído. O que tem trazido essa separação? É falta de esforço? É falta de foco? Lembre que quem tem que decidir como é que as coisas vão andar, como é que você vai conduzir a sua vida, é você mesmo. Reorganize sua agenda e coloque o Senhor em primeiro lugar. Priorize o estudo das Escrituras, priorize estar com os seus irmãos. Nós não fomos salvos somente para o céu. Nós fomos salvos para viver aqui nessa terra, mas de uma forma diferente. Isso é santidade. E santidade não se adquire, não se compra. É um processo de formação espiritual. É um processo lento, ele é necessário e ninguém pode fazer por si só. Não se forma alguém espiritualmente somente vindo nos cultos de domingo, ou doando o seu dinheiro, ou participando somente de algum serviço na comunidade. Isso é bom, mas isso não te transforma num santo. O que transforma você é justamente contemplar ao santo. Eis o problema, muitos de nós não temos a disposição que o profeta Isaías tinha, de parar e contemplar. Porque na nossa vida nós estamos dispostos a dar momentos esporádicos para Ele. É apenas aquilo que sobra. Gente, eu entendo que muitas vezes tem muita correria, sim. E que, nossa, a gente deita na cama e Deus, Tu sabes, e apaga. Mas Deus esteve ali em todos os momentos da sua vida. As suas decisões, elas foram pensadas de acordo com a palavra de Deus, as suas ações. Lembre de uma coisa, a sua adoração, ela é elevada ou indigna, na medida que quando você adora, você cultiva pensamentos altos ou baixos sobre Deus. O que você tem cultivado de pensamentos sobre Deus? É aquilo que Ele é ou aquilo que você acha que Ele é? É o momento de nós pararmos para pensar a nossa vida, se nós definimos a Deus pela nossa experiência, ou se nós cremos realmente que Ele é um Deus poderoso. Reconhecer que nós somos pecadores nos aproxima de Deus e nos faz imerecedores. Ele é um Deus que é separado, Ele é diferente de nós, Ele é separado do pecado, Ele odeia a iniquidade. Mas nós temos acesso a Ele por causa de Jesus, por causa do seu imenso amor e da sua graça. A graça é um favor que não se merece. Então, contemplar a Deus vai me fazer enxergar quem eu sou, mas ao mesmo tempo vai me convencer que eu sou um pecador, mas também vai me encher de amor, de devoção e de reverência por Ele. A reverência, ela tem a ver com um coração contrito, um coração quieto, um coração que se acalma, uma mente que se acalma diante de Deus. Nós lemos o versículo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, mas a gente não quieta a mente. Quieta, isso é uma parte de ser reverente. Reverente na presença de Deus quando nós adoramos, reverente na presença de Deus quando nós lemos não somente por ler. O pastor Aldair tem falado muito sobre o plano de leitura, né, anual das Escrituras. A gente começa e nunca termina. Medita num versículo, escreve esse versículo em todas as suas paredes.
e pensa sobre isso, é essa meditação que traz a revelação de Deus. Meditação na palavra. Lembra que não se pode conhecer Deus a partir das suas experiências, a partir daquilo que você pensa, mas a partir das Escrituras. Deixe que as Escrituras moldem seus pensamentos, as suas ações, em tudo. E essas Escrituras fazem parte desse processo de santificação. Nós temos um chamado, sermos santos. E Deus procura pessoas que não se submetem a Ele por medo, mas por uma disposição de coração. Não é uma pessoa que já é separada de pecado, não é isso. Mas alguém que se submete, que reconhece que somente contemplando a Jesus pode ser santo. Crie na sua vida, no seu cotidiano, no seu devocional, um caminho para fascinação, reverência e amor. Aquieta, seja reverente. Ver a Cristo santifica. Contemplar a Ele nos transforma. E nós precisamos dessa contemplação. A gente precisa parar a nossa mente. Tantas vezes nós somos tão bombardeados por informações, por telas, por redes sociais, por trabalho, nada para, é tudo 24 horas. Vamos aquietar e manter os nossos olhos focados em Deus, focados na sua santidade. Que a nossa oração seja de nos tornarmos cada vez, tornarmos progressivamente mais santos, e que o nosso coração seja transformado para que essa vida seja refletida. Não somente costumes e tradições. Sabe, eu acho que nós fomos muito mal ensinados. Talvez a nossa geração tenha tido muita boa intenção, mas o Evangelho foi muito diluído e reduzido a regras. Você pode ter obedecido essas regras, mas ainda assim não ser santo. Onde é que está o fundamento disso? Como você tem moldado a sua vida com base na santidade de Deus? Quais são os seus limites? Você tem disposição mental, física? Não tem se esforçado o bastante? O bastante não para chegar no céu, mas o bastante para conhecer mais de Deus e ser santo. Lembre do imperativo. Esforcem-se, sede santos, porque eu sou santo. Nós estamos diante de um Deus que é separado e requer isso de nós. Sejam diferentes. A sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de tratar, ela deve ser outra. E já caminhando para o final, eu queria pedir que você ficasse de pé e nós tivéssemos esse momento de silêncio e reverência diante de Deus. Lembra que a reverência, ela é uma concentração, é um aquietar de alma, aquietar de mente diante de Deus. E faça como o profeta Isaías. Esteja diante de Deus para que Ele possa enxergar você e que o Espírito Santo dê esses olhos para que você possa se enxergar. Enxergar sua iniquidade, mas enxergar também a santidade de Deus. E essa santidade, ela foi mostrada para nós plenamente na pessoa de Jesus. Percebe? Não somos nós sendo moldados a qualquer coisa. Somos nós sendo transformados e moldados a Jesus. Nessa humanidade, com essas vontades, emoções, mas que precisam entrar
de acordo com a santidade, elas precisam estar de acordo com a santidade de Deus. E isso só diante da contemplação. Nós podemos aqui te dar meios de como agir de uma forma cristã, mas isso pode não ser lá dentro. Então agora, contempla o Senhor e deixa Ele moldar a sua vida. Deixa Ele dizer quem você é, mas é sem acusação. Ele está mostrando para que você seja santo.